E aí, galera? Que foi isso, gente? O que foi isso? Que jogo foi esse, mano? Que desespero, que desesperador, que situação absurda, que situação complicada, que coisa, cara, que eu não esperava e que lá no fundinho o diabinho, né, no fundo, o Pedro pessimista, pensou que isso poderia acontecer, mas, pô, isso foi um pensamento vago, só aquele conflito de torcedor, né, na cabeça. Mas, pô, o jogo foi muito mais complicado. O Fluminense vence o San de 4-2, é líder do seu grupo. Tecnicamente precisaria fazer só mais gols que o Borussia no último jogo para ser líder e passar em primeiro lugar no grupo F. Mas foi um jogo extremamente difícil, principalmente por circunstâncias do jogo, né? O Fluminense domina a maior parte do jogo, a gente olha os números aqui, a gente vê 25 finalizações a 10, 3 grandes chances a uma grande chance criada pelo San, 4 defesas do goleiro do San, uma defesa do Fábio. Então a gente enxerga que foi um jogo muito, pelos números, foi um jogo fácil, Fluminense controlado, e não foi, né? O Fluminense começa pressionando muito, cria grandes chances e não consegue fazer o gol, até que sai uma falta. O John Arias, enfim, bate uma grande falta e abre 1-0. Eu, você e todo mundo pensou, o Fluminense está na frente, agora é só administrar e continuar pressionando para fazer mais. Errado. O San espeta a primeira vez, faz um gol na falha defensiva do Fantasy, eu acho que também de recomposição geral, o Fluminense meio largado, meio desnorteado, e leva o gol de empate. Um chute bom do jogador do San, não lembro o nome dele, vamos ver. Não foi o craque deles, foi o Lee. Chutou muito bem cruzado e fez o gol 1-1. Aí você pensa, pô, acidente de percurso? Não. O Fluminense não sente o gol do San e leva o segundo gol um pouco depois. O primeiro gol foi aos 37, outro gol foi aos 48, para matar o time no final do primeiro tempo. Sai um gol de cabeça, o Freitas erra na afastada da bola. O jogador do San, o camisa 11, que fez a jogada do primeiro gol, faz o segundo gol. E complica demais o jogo, O Fluminense vai numa escalação diferente, entra com Ganso, entra com Fuentes, entra com Guga, entra com Serna. Todos esses eu acho que fizeram partidas ruins, especialmente pro Ganso e pro Fuentes, fizeram partidas muito ruins. Mas, enfim, aí o Fluminense termina o primeiro tempo perdendo uma situação de calamidade, situação assustadora, situação complicadíssima, que caso o Borussia conseguisse perder pro San, ou empatar com o San, enfim, ia complicar a vida do Fluminense demais. Mas vira o segundo tempo, o Renato mexe. Entra Everaldo, não é isso? Deixa eu ver aqui, na virada entra Everaldo no lugar do Ganso, e o time entra, joga muito mal, cede chances, a gente fica até num desespero de levar outro gol do San, mas o Renato mexe de novo. Entra Nonato e Keno no lugar do Martinelli e do Serna, e esses dois mudam o jogo. O Nonato entra muito bem, o Keno entra bem, não acho muito bem, mas ele entra bem, entra diferente do Serna. O Serna errava demais, hesitava demais, e o Keno tentava um pouco mais do que o Serna, entrou, fez mais a diferença. O Fluminense consegue buscar um empate com o Nonato aos 21 minutos do segundo tempo, num abafa, no desespero, e vai lá, o Nonato empata o jogo. Foi fundamental o Fluminense já chegar empatando o jogo, porque se demorasse mais, o Fluminense não ia buscar a vitória, ia buscar o empate, e o empate ia ser terrível na situação do grupo. Mas o Fluminense continuou pressionando, até que aos 38 minutos, o Fluminense consegue empatar o jogo, virar o jogo com o Freitas numa jogada de bola aérea. O Fluminense forçou muita bola aérea, conseguiu fazer o gol. E aí, a partir daí, o time do coreano mexe muito, o time deles fica muito ruim. O Fluminense mexe também, entra Samuel Xavier, entra Bernal para dar uma reforçada no meio campo, sai o Cano. Cano também que foi muito abaixo, não gostei da partida do Cano. E no final, o Keno fecha o placar com a assistência do Arias, aí para dar uma tranquilizar, para fazer 2 gols de diferença, coisa que antes desse jogo a gente não esperava que o Fluminense fosse vencer só de 2 gols de diferença, principalmente com 4-2. Eu achou que fosse um 2-0, um 3-1 e não um 4-2. Mas, enfim, dentre todas as coisas ruins, foi, eu acho que o Fluminense cedendo as chances para o Santos, cedeu muitas chances. Eu acho que não levou o jogo tão a sério quanto levou contra o Borussia. Começou muito sério,
mas pecou nas finalizações, de novo pecou nas finalizações, o Fluminense peca demais nas finalizações, pecou de novo, e, enfim, conseguiu fazer 4-2, obrigatório. Eu acho que era o placar mínimo que o Fluminense deveria fazer, 2 gols de diferença, 4 para mim era o ideal, porque eu acho que o Borussia vai fazer um bom resultado contra o San, mas enfim, venceu, que era o mínimo, e venceu por 2 gols de diferença, que é realmente o deadline assim, que a gente pensaria. As atuações, o Fábio eu acho que não falha nos gols, a partida do gol do Fuentes eu acho abaixo, a partida do Freitas ele erra, mas faz um gol, então eu ainda acho ruim, mas eu acho que equilibra. Thiago Silva não vi nada de excepcional. Martinelli e Hércules, o Hércules começa muito mal, depois ele cresce quando o Nonato entra, o Martinelli não gostei muito da partida dele, o Arias um pouco sumido em alguns momentos, depois quando ele aparece no jogo o Fluminense muda a cara, então eu acho que precisava mais do Arias e não teve em alguns momentos. Cano muito abaixo, o Ganso erra o lance do primeiro gol deles, então eu acho que eu boto na conta do Ganso também uma crítica muito grande, porque o Ganso ele tentou forçar um passe, cedeu o contra-ataque, o Fluminense foi mal no contra-ataque e levou o primeiro gol, e eu acho que isso muda muito o que foi o jogo. O Fluminense levar um empate foi péssimo, péssimo. Se faz 2-0 e leva 1, é uma coisa, mas estava 1-0 e leva o 1-1, é muito ruim, ainda consegue tomar virada. Serna não gostei. De quem entrou, Samuel Xavier e Bernal, eu não vou elogiar nem criticar, eu acho que os dois não fizeram nada de muita coisa, mas eu elogio Keno e Nonato. Keno fez o gol, foi premiado com gol, tentou, buscou, forte para cima. Nonato fez o gol também, então eu acho que dá para elogiar muito os dois, o Nonato principalmente. O Nonato cresceu muito, eu acho que contra o Mamelodi, eu acho que até dá para considerar o Ganso banco de novo, e o Nonato no time. Enfim, entra Everaldo, e Everaldo é uma situação assim que é inacreditável, um centroavante que não quer chutar, um centroavante que joga a responsabilidade para qualquer um, menos para ele, é um cara que realmente omite e foge do jogo, e me irrita muito. E até quando ele vai continuar numa situação tão tosca dessa? Entendeu? O Everaldo é uma situação muito, muito complicada, gente, muito complicada. E eu não sei até onde isso vai dar. Enfim, o Fluminense é líder do grupo, com 4 pontos, Borussia também, com 4 pontos em segundo, Mamelodi com 3. Enfim, o Fluminense precisa, foi o que eu disse, precisa fazer mais gols que o Borussia Dortmund contra o San. Eu acho complicado, mas a defesa do Mamelodi é ruim. Eu acho que esse choque de realidade contra o San, que não é para dar bobeira, não é para dar mole, porque mesmo um time inferior conseguiu maximizar as chances que teve. O San maximizou praticamente todas as chances que teve e fez 2 gols. Então o Fluminense tem que ficar mais ligado, tem que levar mais sério esse tipo de jogo. Mas enfim, valeu a vitória, valeu a liderança, mas tem que abrir o olho. Enfim, o jogo da Inter, a Inter ganhou, enfim, tá muito aberto outro grupo, pode jogar contra a Inter, pode jogar contra o River, pode jogar contra o Monterrey, tá muito em aberto. Então a gente não sabe como vai ser essa situação. Mas o que eu sei é, o Fluminense tem que levar mais a sério esse jogo contra o Mamelodi Sundowns, até porque o Mamelodi ganhou o primeiro jogo, tem 3 pontos, então perder para o Mamelodi é eliminação. Então é basicamente um mata-mata que o Fluminense tem a vantagem do empate para se classificar. Então é seriedade acima de tudo, e esse time não pode ter soberba em momento nenhum. Quando teve, levou 2 gols. Então, e melhorar a finalização, né? O Fluminense, meu Deus do céu, gente, é muita incompetência na hora de finalizar, é muita incompetência. Muito chute para fora, muito chute. O Fluminense cria chances para chutar e chuta a maioria para fora. Então tem que acertar mais a pontaria. Enfim, vitória muito boa, vitória, não vou dizer épica, mas foi uma vitória fundamental e muito celebrada, todo mundo tem que celebrar. Mas enfim, é aquele ufa, fez 4-2, até dá o sorriso, a gente teve aquele sorriso no primeiro gol e no quarto gol, mas foi muito difícil. Então não pode subestimar, a Copa do Mundo de Clubes é time jogando a Vera, quem não joga a Vera perde, e é esse o exemplo dos europeus. Não jogam a Vera, perdem ou empatam, quem joga a Vera é recompensado. Então quando o Fluminense jogou a Vera, venceu o jogo, quando não jogou, perdeu. Então é isso. Esse é o mantra dessa competição. Então é isso, galera, até o jogo contra o Mamelodi. Valeu, até a próxima, se inscreve, deixa o like, e é isso. Tamo junto, valeu.